Meu nome é Karina Gomse e meu nome chinês é Bai Xiongni. E eu sou de China e agora eu já no Brasil 4 meses. E eu na China eu sou estudante de língua portuguesa, mas na Unicamp eu posso escolher quase todas as matérias. E eu queria escrever com meu inglês, sim, e com dança e mitologia. Antes de eu chegar no Brasil, eu acho que o Brasil é um país muito perigoso, porque na China tem muitas informações sobre o Brasil, é muito perigoso. Mas quando eu cheguei, acho que é tranquilo. E as pessoas aqui são muito simpáticas e brasileiros sempre ajudam eu muito. E acho que é muito bom. Quando o brasileiro encontra na rua, eles vão fazer como olá, tudo bem. Mas na China só assim. E não falar mais só assim. Mas no Brasil as pessoas vão falar mais e vão mais conversar. Essa é diferente como na China. Acho que brasileiros mais parecem com crianças. É muito fofo. Porque na China, quando as pessoas, por exemplo, têm 20 anos, vai ser como uma pessoa mais séria. E não fazer muito barulho, é muito tranquilo. Mas no Brasil as pessoas são mais felizes, acho que. E algumas vezes elas falam alguma coisa, para nós parece como criança, mas é interessante. Às vezes tem alguns brasileiros acham que eu e a minha amiga são japonesas. E muitas vezes. Mas nós queríamos falar, mas às vezes nós somos, muitas vezes elas acham que nós somos japoneses e nós acham que no Brasil talvez brasileiros acham que como cara assim é japonesa. No início é uma coisa, mas é difícil a comida. Porque comida no Brasil é muito diferente como na China. Por exemplo, feijão. Eu nunca comi feijão na China. Sim, é isso. E arroz também é diferente. E comida é uma coisa mais difícil para nós, para acostumar. Mas outra coisa, acho que é bom. A vida aqui é mais tranquila. Porque na China é mais stress e o ritmo é mais rápido. E as pessoas é mais frio do que o Brasil, acho que é assim. O Brasil é mais confortável, acho. Eu sou José, sou colombiano. Quando eu cheguei no Brasil, assim, a primeira impressão que eu tive foi de felicidade, né? Eu estava chegando num país que eu tinha planejado viajar faz muito tempo. Fiquei, 3 anos planejando a minha viagem para o Brasil com uma amiga. E quando a gente chegou, viu que o país era realmente tudo aquilo que a gente estava imaginando. Era o jeito das pessoas serem com a gente, a gente foi muito bem recebido, o pessoal mostrou-se muito receptivo com nós. Na primeira vez que eu viajei com uma amiga, né? E aí, assim, a primeira impressão que eu tive foi muito boa.
assim, do pessoal em geral foi muito legal. Da música gostei bastante, da comida, assim, o primeiro contato foi sensacional. No caso, no meu curso, a fonoaudiologia, o curso que eu faço, no Brasil é um dos, assim, dos melhores países para estudar fonoaudiologia, né? E aí a gente acabou escolhendo o Brasil e, assim, sempre foi o propósito de estudar mesmo, né? Aí eu fiz o meu primeiro intercâmbio ano passado, fiquei 5 meses aqui e aí decidi voltar novamente nesse ano para tentar mestrado. Aí mestrado deu certo e foi isso, assim, o propósito sempre foi estudar. O Brasil, acho que ele tem umas boas universidades e em comparação com a gente, o Brasil está um passo pela frente pelo fato de ter uma educação gratuita, pública, que a gente não tem. Os países da América Latina, eu acho que eles compartem muitas coisas em comuns. Então, assim, comida, a mesma comida que eu consigo ter na Colômbia, eu consigo ter aqui no Brasil. Assim, tem muita coisa parecida. Talvez não dá para falar que, nossa, estou com saudade de coisas muito pontuais. Eu acho que não. É mais questão de família, sabe? Estar longe de casa é o mais difícil de lidar. Sim, só questões mais sobre questões interpessoais, mais do que xenofobia. Acho que problemas de convivência não relacionados com xenofobia, né? Mas questão que seria normais para qualquer contexto. Quero ir embora, não quero morar no Brasil, não porque acho que o Brasil seja ruim para morar, mas porque eu amo muito o meu país e não me vejo morando fora, em outro país que não seja a Colômbia. E eu quero contribuir, assim. Sou bem patriótico nessas questões de levar para o meu país o conhecimento que estou adquirindo aqui, né? E principalmente na minha área, acho que falta muita coisa lá que a gente não tem, que eu estou conseguindo aprender aqui. Então, assim, é mais questão de levar uma coisa que lá está sendo uma prioridade e uma necessidade. Eu posso reconhecer que eu sinto muita admiração pelo meu país. A problemática que é conhecida no mundo inteiro, a luta que a Colômbia tem tido com as questões de guerra, com as questões de Farc e tal, acho que é um motivo para admirar o meu povo, assim. Conseguir reconhecer que a gente é forte, que a gente consegue se levantar sempre que a gente cai. Muita gente devastada, não só fisicamente, mas também psicologicamente. E a gente está conseguindo superar isso. E é o que eu mais admiro do meu país e que eu mais gosto, assim, esse pique que eu chamo, de sempre querer ir para frente, sabe? O meu nome é Neide Antônio Pires, de nacionalidade guineense e Guiné-Bissau. Meu país fica situado na costa ocidental da África e tem como língua oficial português. E como o país é composto por 40 povos diferentes, porque eu não falo etnia, e seria contrário à minha palavra, nós temos 40 povos e dentro de 40 povos, cada um tem a sua própria língua. Mas a gente tem o crioulo, que não é a língua de todos, mas é a língua que todos nós se comunicam, e tem o português como língua oficial, que quase ninguém se fala em casa, a não ser na escola. Eu saí da Guiné porque concorri para estudar fora. E o Brasil é um dos países que dá mais bolsas para os estudantes para todos a África. Daí eu concorri 2, 3 vezes e não consegui. As primeiras 2 vezes eu não consegui, a terceira eu consegui passar, daí eu vim. Mas ao chegar daqui, a intenção era fazer direitos. Eu cheguei aqui e não consegui mudar para direito e continuei em letras. A reação é a forma da Polícia Federal de te barrar no caminho, na entrada para fazer as perguntas. Então a forma de barrar no caminho é diferente. Quando eu cheguei aqui, me deparei, consegui saber que eu sou preto e não era um branco. Então a forma de eu ser barrada foi diferente. Eu estava numa fila
para entrar com todos os mundos. Daí foi tirada primeiro da fila, para ser entrevistada por que eu vim. Daí eu tirei os meus documentos, estou indo para estudar. Por que eu tenho que ser retirada no meio da fila de todo mundo para vir para cá? Ser preto é uma coisa diferente como o outro. Isso, logo no início, na entrada, eu continuei vindo. Quando eu cheguei na Polícia Federal, uma senhora me falou para eu escolher a cor. Isso foi muito, tipo assim, me deixou assim, ao mesmo tempo rindo dela, como assim a cor? Eu sou preta? Não, porque aqui tem cor. Eu falei, não, mas eu sou preta, o meu passaporte está preto, eu sou preta. Você não precisa de eu identificar quem eu sou preta, ponto final. Daí um policial que estava lá e saiu e falou para não, se ela está falando que ela é preta realmente. Essas leis que a gente aplica aqui dessas cores, cabe aqui no Brasil. E, na verdade, essas cores só foi criada aqui no Brasil, não foi criada para todo mundo. Então, se ela está te falando que ela é preta, é porque ela é preta. Entendeu? Daí, ela pegou o meu passaporte, insistindo ainda de colocar pardo. Eu falei para ela, não, se você colocar pardo no meu passaporte, eu te processo, porque eu não sou pardo, eu sou preto. A lei existe dentro do Brasil, mas isso não me importa. O que me importa é a minha cor que está lá, que você está tentando tirar na minha cara, para me pintar outra cor que eu não tenho. Eu falei, não me pinta, eu já sou pintada e sinto orgulho de ser preta. Eu não tenho nada a ver de diferente. Virei e falei para ela, a cor não é minha incapacidade. Se você acha que a cor é incapacidade, para mim ela não é. O que você é capaz, eu sou capaz no outro lado. Não podemos ser capazes na mesma área. Se você acha que ser preto é inferioridade, isso cabe a você. Mas para mim eu sinto orgulho de ser preto e eu vou continuar a ser. O que eu sei você não sabe. O que você sabe eu não sei. Então, aí que é o problema. O problema não está na cor. Porque em Portugal, você chama alguém de macaco ou preto, você apanha. E por isso, às vezes, eu falo assim, não, que eu acho que essas leis foram colocadas para falar não, para evitar o racismo, e elas mesmas acabam criando o racismo. Porque você impede a pessoa de agir, de falar, e de qualquer forma ela vai falar isso. Daí você não consegue agir, porque se você agir, aquela lei foi colocada para te proteger, acaba te punindo também. Característica tanto negativa e positiva, todos nós temos. Se você observar, o mundo inteiro tem, cada um tem um lado negativo e positivo. Então, não julgaria, mas seria uma experiência para mim. O negativo que eu vejo no brasileiro é de empinar, de olhar para você, você vai naquela direção de cumprimentar, ele abaixa a cabeça, entendeu? Daí, quando eu li um livro chamado Macunaína, eu encontrei essas três características: o preto, o branco e o índio. Quando eu interpreto ela assim, todo mundo fala assim, não, mas a gente não via essa característica. Eu falei, tá lá. Dentro do Macunaína, você consegue ver três personagens que estão no um cidadão brasileiro. É interessante a gente ver isso, e de ter essas três características, e ao mesmo tempo essas três características vivem no mesmo território, sem tanta mordida. E o positivo de comida, ou do ser humano, é que é acolhedor. Assim, tem uns colegas da turma que é dar abraço, tem uns que não, que isso já é normal para você, sabe? Porque nem se for na Guiné você chegar, você encontraria isso. Eu posso te falar para você que a Guiné é um país acolhedor. Você chega lá, tem uns que vai te acolher, tem uns que não. Então eu não teria como julgar como negativo, mas que você encontraria em todos os países que você for. Tem uns que dá a mão, tem uns que puxa. E a comida, a feijoada que eu tenho, tem bobó, também tem a moqueca, apesar de não consigo comer a moqueca daqui porque é feita do tubarão, daí eu peço desculpa por isso, mas são as comidas que eu tenho na Guiné e vocês têm aqui. Eu veria o funk como o kuduro ou o decalé, que é o mesmo movimento, mas aqui você levanta o corpo e eu não, eu trabalho com o quadril. Então eu vejo dentro do ritmo da música, encontro essas coisas semelhantes. E eu agradeço o Brasil por me dar uma formação e eu estou aqui. Então não tenho como julgar e nem condenar. Eu tenho só a agradecer.